Sejam bem-vindos a mais um MBcast e hoje o assunto é um assunto que eu tenho verdadeira admiração. Porque muitas marcas reclamam de venda, fala que o vizinho está vendendo peça igual mais barata, mas porque no fundo poucos deles se preocupam com a alma da roupa, que é justamente a modelagem. E para falar desse assunto mágico, incrível e necessário, convidamos aqui Adriana Bergstrom. Gente, que nome imponente, maravilhoso! Tudo bem, Adriana? Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com você, essa simpatia toda, esse conhecimento todo. Tenho aprendido muito ouvindo seus podcasts. Obrigada. Né? E acho um trabalho bem importante. Não, é importantíssimo, porque assim, todo mundo que tem vindo aqui, cada um na sua área, tem somado muito para o desenvolvimento realmente, né, do empresário, do lojista como um todo. E essa iniciativa é justamente compartilhar conhecimento, né? A gente poder trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência para o mundo real, para que as pessoas se inspirem e transformem suas marcas e assim, enfim, o mercado consiga se desenvolver cada vez mais. Então, obrigada por estar aqui hoje. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a trajetória da Adriana, que, olha, gente, admirável, tá? Mais de 40 anos na estrada da moda, formada, especializada e apaixonada por modelagem. A trajetória já passou por vários polos comerciais em toda a América Latina, com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e hoje Brasil, né? Graças à internet. E ela acumulou experiências riquíssimas nesse mundo aí de confecção. E há mais de 10 anos, a Adriana assumiu o propósito de compartilhar todo esse conhecimento que aprendeu na prática, né? Traduzindo isso em formação de outros profissionais nesse segmento de modelagem, que é extremamente importante. E seu ateliê fica no Bom Retiro, né? No Bom Retiro. Aqui pertinho. Referência, formadora de talentos, inspiração para quem quer viver com moda, né? De moda, com seriedade, amor e paixão. Adriana, apaixonada por moda. Muito prazer. Muito prazer. E seu início assim, em moda foi como? Desde criança você sonhava com isso? Foi uma coisa ao acaso? Como que foi seu envolvimento com esse mundo? Desde criança eu sempre gostei de trabalhos manuais. Legal, que eu sou péssima, gente. Minha mãe é ótima, minha irmã também, Eu tinha uma avó, minha avó materna, ela fazia tricô, crochê, bordadinho, eu estava sempre do lado dela ali, e querendo aprender e tal. Ela fazia roupinha para as minhas bonecas. Ai, que legal. Máximo, né? Mas eu fui por uma outra área, eu entrei em outra faculdade, que eu não estava gostando muito, mas a vida vai levando a gente, né? Vai encaminhando, vai encaminhando para onde a gente tem que seguir. E fui para o Rio de Janeiro com a minha filha bebezinha, então eu queria fazer alguma coisa que eu ficasse perto dela. Eu comecei a confeccionar bolsas de matelassé e vendia na região dos lagos. E daí eu fui procurar cursos de modelagem, de costura e fui me desenvolvendo, né? E aí de bolsas eu comecei a fazer roupas e estou aqui até hoje. Então fiz vários cursos fora a faculdade de moda, eu fiz vários cursos de modelagem. Legal. E você falou que você usa uma técnica francesa que é pouco difundida no Brasil, né? Isso, há pouco mais de 10 anos eu conheci. Porque até então eu fazia cursos. Os cursos que tem no mercado, eu tenho o diploma de todos. Tá. Mas o que acontece? Eles têm data para começar, sim, data para terminar e o conteúdo para colocar, sim, né? Para cumprir aquele conteúdo. Então, nem sempre todas as pessoas conseguem seguir aquele cronograma. Por questão de habilidade mesmo, você diz? Porque na maioria dos cursos, em todos eles, eu não estou falando mal dos cursos em si, porque eles têm e cumprem com o propósito deles, né? Que formação básica. Muita matemática. Olha que interessante. Muita matemática. Então, você está lá querendo usar o seu lado esquerdo na criatividade. Eu nem sei se eu estou falando, vou falar o direito ou esquerdo, mas na metade do cérebro
pensando na parte modelagem lógica. e a outra metade em matemática. E quem não fica meio que travado ou preocupado quando está fazendo cálculo matemático? É interessantíssimo você abordar isso, porque assim, quando a gente fala de modelagem de roupa, normalmente as pessoas falam, vou trabalhar com criatividade, vou desenvolver. Só vê a parte teoricamente bonita, assim, né? Que fala de beleza, de criativo, de artístico. Só que a modelagem, ela é cálculo, né? Ela é cálculo e ela é anatomia. Porque você nada mais, nada menos, você está calculando a anatomia do corpo do ser humano. Para poder desenvolver uma peça de roupa que tenha um caimento bom. Que tenha caimento e que nos dê conforto no vestir. Que esse foi um dos principais motivos para eu querer aprender a fazer modelagem. Porque, diante da minha altura, as roupas que eu comprava pronta não encaixavam na cintura, então eu passava o dia inteiro com a roupa incomodando na cintura, e as calças curtas, porque quem é da minha geração e é um pouco mais alta sabe que não tinha, a gente não encontrava calça jeans que for comprida. Eu passei por isso na adolescência. Pois é. Mas, enfim, e aí eu conheci, então, esse método francês, que foi um casal, dois irmãos que trouxeram para o Brasil, em torno de uns 40 e poucos anos atrás, se eu não me engano, uns 30 e poucos anos atrás, não é tão longo, né, o tempo. E aí eles estavam difundindo o curso, o método deles e as réguas que eles trouxeram com eles, né? Legal. Aonde você deixa a matemática, você deixa 95% da matemática, você deixa de lado, porque essa régua já te fornece as informações que você precisa. Interessante. Então você usa ela como uma base para uma base. E aí você consegue colocar o seu foco, o seu cérebro na modelagem em si, né? E eu acho fantástico, porque houve uma época que as pessoas tinham que ser multifuncionais, né? Só que hoje já descobriu que não, que você tem que botar todo o seu foco numa coisa que você esteja fazendo ou aprendendo e depois em outra. Sim. Então não vai ser, se você não aprendeu matemática lá atrás, e quando se fala do ramo de costura, pessoas que trabalham na costura, nós também estamos falando de pessoas com pouca escolaridade. Sim. Né? Por vários motivos que não vem ao caso. Mas que essas pessoas, você vai ter, então, que ensinar matemática, cálculos, para depois ensinar modelagem? Não. Não, as pessoas desistem. As pessoas aprendem superficialmente, né? Não conseguem se aprofundar na modelagem, porque a matemática começa a ser um empecilho. Então, eu ia te perguntar exatamente isso, porque a matemática é uma disciplina que as pessoas já têm um pouco de receio em geral, né? A não ser que a pessoa tenha realmente uma aptidão muito grande para questão exatas. Mas senão a matemática, normalmente tem gente, por exemplo, até na minha área, marketing, a gente tem muito cálculo por conta de economia, a gente faz, né, muito taxa de retorno de campanha, a parte do marketing, a parte da conta, né, das campanhas. E tem muitas pessoas que desistem de fazer marketing, vão para a publicidade justamente para fugir da matemática. Olha, você acha que nessa questão da modelagem também, muitas pessoas abrem mão da profissão por conta disso? Abrem. E eu tenho uma colaboradora que é piloteira, ela é de mão cheia, e ela entende, ela há tantos anos na profissão, que ela entende muito de modelagem. E eu tento dar um curso para ela. Ela começa, bolsa mesmo, sabe? E ela começa e ela desiste. Ela começa e ela desiste. Por conta da dificuldade do cálculo? Às vezes não é nem é do traçado. Né? Mas já foi por causa, não tem cálculo, não tem. E assim, ela meio que se sabota. Entendi. Tá? Então, tem muito isso mesmo. Tem. Eu acho que nós temos, principalmente no Brasil, um certo preconceito com matemática. Então, as crianças já entram na escola... Já sem gostar, né? Já não sabe nem o que significa exatamente a matemática, mas já acha que não gosta. Né? É verdade, isso é já verdade. Acha que é cultural, gosta. né? É cultural. Então, mas aí esse método, ele, assim, elimina mais de 90% de cálculos que você tem que fazer.
E o que é interessante, dá para você corrigir possíveis defeitos, né? Porque aí entra também com a explicação, com Aham. a orientação, é, e aí é o método que eu uso no meu trabalho, para as minhas bases no dia a dia, e ele dá um nível de assertividade maravilhoso, sabe? Maravilhoso. E a experiência também, né? Então, essa questão, né, do conhecimento ninguém tira da Isso gente, é verdade. É algo que a gente adquire que ninguém. que ninguém tira. É, E aí, quando você começa a compartilhar o conhecimento, é muito gratificante. Aí eu é tenho muito bom. alunos que já fazem a própria coleção de suas marcas, ou que estão muito bem colocadas na área do mercado, né? Porque tem outras que trabalham comigo, e é bem assim, bem gratificante. Quer dizer, Eu eu vou entendi. morrer e vai E vai ficar aí. ficar, vai perdurar, exatamente. Deixa eu tirar algumas dúvidas com você com relação à modelagem, porque eu tenho quase certeza que muitas pessoas não têm ideia do que compõe efetivamente o trabalho de uma modelista, certo? Por quê? As pessoas confundem muito o trabalho de modelista com o da piloteira, com o da estilista, né? Às vezes eles acham que é tudo a mesma coisa, e não é. Cada uma tem um papel nesse processo do desenvolvimento da peça. Eu queria que você explicasse um pouquinho do papel de cada uma e por que é importante ter todos esses profissionais dentro da estrutura, né? Porque muitas vezes a pessoa vai, pega só uma estilista para fazer um desenho e acha que leva numa oficina e tudo vai se transformar magicamente, né? Ou pega uma Exato. peça de um vizinho e pede para alguém copiar e depois reclama, né, porque que não está vendendo, enfim. Queria que você falasse um pouco da importância do papel dessas profissionais na construção de uma peça de roupa mesmo. É. A estilista ela tem o seu papel, que é importante, né? Porque ela Uhum. usa bastante criatividade, mas que com a internet acaba que eu vejo assim a profissão da estilista um pouco desvalorizada, porque na internet você faz pesquisa do mundo inteiro e você define se você quer a manga desse jeito, a gola daquele outro e tal. E não penso que a estilista pode trazer algo novo que o seu concorrente não tenha, né? Sim. E Porque até acho que na composição da coleção em si, né? Porque é a pesquisa na internet você vai exato. pensar peças aleatórias e sozinhas. A É, estilista ela consegue compor uma coleção sinérgica que faça com que você venda mais, né? isso, e que eles chamam de família, né? Exatamente. Então, os tecidos combinando entre si, os modelos combinando entre si, se compondo entre si. Então, esse é o trabalho muito criativo das estilistas. Aí a parte vai para a modelista. A modelista vai pegar a ideia, essa ideia pode ser desenho, foto, é, um rabisco falado, de você, a modelista tem que ter ouvidos e perceber qual é a intenção do cliente, o que o cliente quer, Uhum. e transformar aquilo em realidade, Certo. né? É importante também você saber qual é a localização do seu cliente, né? Se é sul, norte, nordeste, central, é importante saber, porque você vai lidar com tabelas de medidas diferentes. Entendi. Porque aqui a gente não tem padrão de tabela, né? Não consegue. No Brasil, a BNT já tentou várias e várias vezes, eles não conseguem ter um padrão como você tem na Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos tem, Por em conta outros da própria países. miscigenação do povo brasileiro, de ter Pela, gente de todos é, os. a estatura média do nordestino é uma muito diferente da estatura média do sulista. Ai, que interessante. Por, E a por... pessoa acha que vai fazer um vestido e vai vender pro Brasil inteiro igual. Exato. Por isso Vestido que até que é mais fácil, mas uma calça, por exemplo, já. por isso que é muito importante a persona, né? Que hoje já está Ai, tão gente, olha essa Adriana, meu falando. Deus, gente, que maravilhosa! Falando de persona. É, Exatamente isso, as pessoas querem. Olha só como é importante definição de persona. Se você não sabe para quem você está vendendo, como que você vai desenvolver o seu produto, né? lembra aquele do Alice no País das Maravilhas, que ela Ah, pergunta pro, eu não sei direito, coelho mas ela lá. pergunta pro coelho, né? Para onde, aonde que vai Aham. a rua e tal, e ele fala: se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Exatamente Então, isso. eu penso que, eu não penso, eu tenho certeza que se você tem
no começo de uma coleção, definida a sua persona, definida o estilo, porque a moda feminina, ela tem um leque de possibilidades de estilos, né? E saber aonde você vai colocar a sua propaganda, o seu foco para venda, né? Em que estado, em que região, em que estação do E ano. essas informações são extremamente importantes para você como modelista na hora de Sim. desenvolver A o coleção. molde da roupa. Exato, exato. Porque a modelista, eu vejo a modelista, ou o trabalho de modelagem, como um coração. Se a gente for pensar na confecção como um corpo humano, Certo. podemos colocar que a dona da confecção, o dono da confecção mais o estilista é o cérebro. E que a modelagem ela é o coração, porque a partir do trabalho que ela faz, isso vai ser bombeado para todos os outros setores. Vai para a pilotagem, vai para ampliação, para o CAD, para o corte, para a oficina e vai chegar no cliente final. Que essa é a pessoa mais importante que o modelista tem que ter em mente quando vai fazer a modelagem. Perfeito. Não é? Porque eu quero que o meu cliente, que eu forneça a modelagem da coleção toda dele, eu quero que o cliente final dele vai vestir uma roupa, uma blusa, um vestido, vai se sentir bem e vai querer voltar a comprar de novo. Olha, o seu produto agradou, né? Porque tem que agradar o modelo, tem que agradar o tecido, tem que agradar o preço, mas o mais importante para a mulher é o quanto ela se sente confortável e bonita com a roupa. E a roupa, um bom caimento, pode ser uma roupa simples ou sofisticada. Se ela tiver um bom caimento, ela vai deixar a mulher mais feliz. Sim. E eu acho que é disso que a gente acaba falando, né, quando se trabalha com confecção. Quem fabrica roupa não é para as pessoas não andarem nuas, mas sim para elas se sentirem confortáveis, se sentirem felizes, bem, se sentirem representadas, bem. né? Exato. Eu acho que a moda hoje, ela não é, óbvio, não hoje, já há muitos anos, mas ela representa muito mais um estilo de vida e um pensamento que você compartilha do que simplesmente uma vestimenta, né? E é nesse processo todo aí que é a minha paixão, né? Uma vez meu irmão, eu sou de uma família de juristas, né? Tá. Aí uma vez meu irmão, eu não aguento mais problema. Mudou de profissão. Quem que vai procurar? Um advogado. Exatamente. Um advogado é quem tem problema. Para falar, olha, eu ganhei na loteria, eu quero te dar uma parte. Né? É quem tem problema. Exatamente. Então, isso faz, né? Eu já refleti várias vezes, porque minha profissão me traz prazer, me traz alegria. Dificilmente eu fico ouvindo reclamação, porque os meus clientes, e eu trabalho com confecção, eu não trabalho. Normalmente eles procuram porque eles têm um sonho, né? E você é a porque pessoa que vai realizar sonho. isso, né? Exato. E assim, essa alma eu acho bem importante. Aí vamos dar continuidade no que você me perguntou. Sim, a modelagem ela tem que ser muito valorizada. E eu não falo de valor financeiro, não, mas eu falo apenas. É o valor da importância que o lojista tem que dar para essa parte do desenvolvimento da roupa. Exatamente. E eu abri o podcast justamente falando sobre isso, porque aqui no Brás, principalmente, é muito recorrente isso, de você ter, por exemplo, lojistas um do lado do outro vendendo um produto extremamente igual, similar, às vezes até cópia, né? Porque muitos compram e mandam copiar. E aí você fala para o lojista, como que pode ele estar preocupado com venda se ele não se preocupar nem com o desenvolvimento da coleção dele? É óbvio que ele não vai vender. A marca dele não tem DNA, a marca dele não tem personalidade. Não, pois é. Né? Ela é só mais uma no meio desse oceano. Pois é. Então, quando eu falo dessa questão da falta de valorização de modelista, que é justamente a alma da sua roupa, eu falo nisso, na construção de marca. Entendeu? O quanto é importante, necessário. Porque não se consegue mais entuchar desculpa a palavra, mas num cliente, aquilo que você quer que o cliente leve. E até às vezes você vai conseguir, mas esse cliente vai chegar em casa, vai experimentar a roupa e não vai servir, não vai ficar bacana. Não vai. Então, a qualidade
pode ser uma malinha da mais simples possível, um tecidinho do mais simples possível. Mas se vestir bem, se a pessoa se sentir confortável dentro daquela roupa, pronto, você conquistou o cliente com isso, né? Sem dúvida. E aí não adianta, eu não vou gastar, eu vou pular etapa, eu vou pegar do vizinho, eu vou copiar de fulano, de ciclano, porque não sei quem está vendendo bem, eu vou vender na internet, nos marketplaces, que tem muito, e acha que vai qualquer coisa, né? E vai colocar lá, e aí não vai vender, porque o consumidor Está cada vez mais exigente, né? Não é mais o mesmo de antigamente, né? De quando eu comecei. Quando eu comecei, as confecções cortavam 1000 peças por modelo. Hoje, a maioria corta no máximo 100, 150 peças por modelo, porque toda semana precisa ter um modelo novo. Exatamente. Então, você diminui a grade por modelo para poder ter mais entradas de modelos, Exato. Né? Ou seja, o seu trabalho é 5 vezes mais, né? 10 vezes mais, porque você tem que fazer modelagem de várias peças diferentes. Exato. E assim, hoje você tem muita facilidade que, como eu tenho um ateliê de modelagem em peça piloto, existem outros. Existem muitos modelistas que trabalham em casa, que trabalham à noite. Então, você não precisa ter nem o custo, os confeccionistas, de um funcionário. Porque se tem um modelista, obrigatoriamente vai ter que ter um piloteiro. Interessante você entrar nisso, porque assim, isso daí era uma crença minha, tá? Até por ignorância mesmo. O modelista, ele não faz só um tipo de roupa, falando de estilo, por exemplo, esses vestidos mais colados, mais sensuais, que as meninas gostam para ir para balada e tudo mais. O modelista que faz esse tipo de vestido, ele consegue também fazer alfaiataria, moda infantil? Sim. Eu acho que você precisa estudar, você precisa conhecer, para poder testar, ter Entendi. Quando eu falo estudar modelagem, não é você só saber ali traçar. É fazer a peça, é vestir alguém, vestir o manequim, ver onde que pode melhorar, onde é que não pode, e sim. E aí você se especializar, você pode fazer qualquer tipo. Também pode, e eu tenho amigos modelistas. Que são especializados em um segmento. Especializado em alfaiataria, blazer. Ele é excelente em blazer, ele faz aquilo. Eu tenho amiga modelista que é especializada em festa, então ela só trabalha com roupa de festa. Legal. Eu, até mesmo pelo fato de montar um curso, eu me especializei em vários, né? A moda mais ajustada. Alguns anos atrás, acabou que eu desenvolvi uma mistura de modelagem de malha com tecido plano para poder atender a mulher malhada, com bastante busto, bumbum, magrinha na cintura e etc. Porque só a malha não ia te trazer o resultado. Não, ia amassar. Não ia fazer a anatomia do corpo, né? Que interessante. E para resolver uma dor minha, porque eu estava com o cliente dessa forma. Então, para resolver uma dor minha, eu fui lá, desenvolvi, misturei, testei, estudei, e aí funcionou, deu certo. Até hoje, essa empresa trabalha com as bases que eu desenvolvi para ela. Interessante. Entraram outros modelistas lá e tal, mas trabalham com essas bases que eu desenvolvi para ela. E aí eu trabalho também para outros clientes que fazem nesse segmento, né? O infantil. E eu comecei a ter um treinamento desse, que eu fui trabalhar numa loja de plus size. Na época, eu fazia diárias, eu já não estava mais fixa, a empresa estava evitando isso. Então, eu fazia diárias, tipo 2 dias na semana em uma, 3 dias na semana de outra e tal. E aí, uma delas era uma loja de plus size. E, de repente, eles eles resolveram lançar a modinha nos tamanhos pequenos. Certo. Né? E eu vou te dizer que no começo, às vezes era meio confusa, assim, eu meio que chacoalhava a cabeça. Para encaixar, porque era tipo de manhã, era plus size. E plus size é uma moda difícil de fazer modelagem? Não. Mesma coisa que do que eu falei. Você tem que parar e pensar. Acaba sendo um pouco mais difícil porque nenhum de nós engorda igual o outro. Exatamente. Essa minha pergunta é justamente por conta disso. Porque tem plus size, por exemplo,
que tem o busto maior e o quadril menor. Tem outros que tem quadril e em cima são menorzinhos. E aí... Isso, e às vezes o braço maior do que essa parte, né? E aí o que acontece? A gente volta de novo na anatomia. O osso não cresce, o osso continua do mesmo tamanho, e a carne em volta, né? Aham. Então, novamente, é persona. Você tem que pensar assim, eu vou atingir um plus size, mas eu vou atingir... Até tal numeração, porque tá dentro de uma escala aí. E esse eu vou atingir dentro desse, por exemplo, da persona que engordou mais no corpo, menos nos membros, ou engordou mais nos membros, menos no ombro. Então, é importante também esse estudo. Quem eu quero atingir? Interessante. Né? Quem eu quero... Sempre a gente tem que estar pensando, porque são seres humanos, né? São seres humanos, então nenhum de nós é igual ao outro. Então, dentro da moda, você tem que escolher o número maior de pessoas que você vai atingir, que você vai focar. Infelizmente, não dá para ser do mundo inteiro, todo mundo, mas você tem que escolher ali. Não, eu vou fazer por esse caminho, ou então eu vou fazer isso para esse caminho, esse para esse para esse, né? Legal. Mas aí, só complementando, a gente tem que ter assim a chavinha, né? Virar a chavinha assim, pensar na cintura de 72 e pensar na cintura de 90. Então tem que virar a chavinha. Tem que virar a chavinha e acompanhar. Gente, é impressionante, é um trabalho realmente de pesquisa. Tem muita pesquisa, né? Tem pesquisa. Antes, né? E o olhar atento, né? Tem cliente que já chega com tudo completo para você. Olha, vou fazer, eu já tenho uma marca, ou eu vou abrir uma marca e eu quero assim, 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 assim. Né? Então ele já chega completo, com as informações que a gente precisa. E tem outros que, copia isso aqui para mim? Tem, né? Copia isso aqui para mim. Mas é cópia só, não sei o quê. Tá, copia para mim. Precisa fazer piloto? Você já tem essa cópia? Não, mas que tecido que você vai fazer? É o mesmo, né? Entendi. Odri, me tira uma dúvida. Aquela técnica mulagem, é mulagem que fala? Mulagem. Que é no manequim. Essa é uma técnica que eu acho maravilhosa, muito fantástica. Não como a ideia é vendida, porque a ideia vendida é você pegar o tecido e fazer no manequim, ali montar e depois você só vai planificar e tal. Para o sob medida, até ok. Mas para escala, para vender em loja assim? Para escala é mais difícil, mas é uma técnica maravilhosa que eu uso como ferramenta da modelagem. Tá. É ferramenta da modelagem, ela é maravilhosa. Às vezes, quando você está experimentando um tecido diferente em alguma modelagem que já está pronta, ou não? Não, eu estou fazendo a modelagem. Aí eu vou fazer um busto. Aí eu quero o busto drapeado dessa forma ou daquela forma. Eu vou montando ali no papel. Aí no papel eu vou e coloco no manequim. Eu acho que aqui tá legal. Não, então, mas aí eu vou cortar. Eu posso, se eu quero ficar na dúvida, né, de como então, a molagem ele vai te servindo como um balizador, vai te orientando, né? Vai. Para o visual, saber se o visual ficou igual ao desenho, igual à foto, e para saber se na hora que vai costurar também. Um ponto que eu acho bastante importante. Ele é uma previsão, vai dando uma previsibilidade para você de eventuais falhas que podem acontecer no processo de desenvolvimento. E eu chamo de ferramenta mesmo. Legal. Uma ferramenta, o conhecimento da modelagem e você usar a seu favor na construção da modelagem é fantástico. Legal. Né? Um outro ponto muito importante, Mili, né? Você ser parceiro do piloteiro, da piloteira. Por quê? Porque primeiro você tem que ter o respeito por quem vai pilotar aquela modelagem. Certo. Esse respeito você descreve ele colocando as informações no molde que ele precisa saber para costurar a roupa. Certo. Né? Nós temos várias assim formas de comunicação dentro da modelagem, que são os piques, anotações, pontos, etc., que é uma comunicação técnica ali. Certo.
E aí, essa piloteira, então ela tem que se sentir respeitada, né? Não é assim, Sim, um respeito, né? Uma forma de claro. dizer, de saber que você está preocupada para que ela tenha as informações para sair bem feito. E aí, ela também vai te passar informação, ela vai te dar essa devolutiva, né? De que você, olha, isso aqui não deu certo. É obrigação, mesmo mas porque esse aqui não tá bom assim, vamos fazer tal jeito e tal. Então, a amizade e a relação boa, cordial entre as. cordial, né? E assim, de respeito mesmo, tem que existir, porque a gente só ganha com isso. Mas isso impacta em resultado efetivamente da empresa, né? Então isso é importante no âmbito empresarial mesmo, porque assim, tá bom, você desenvolveu uma peça, ela está pilotando uma peça, que é a piloto. Só que se ela viu que tem alguma execução lá que é mais complicada e que vai levar muito mais tempo para fazer, isso vai impactar na produção. Consequentemente, o produto demora mais. Se o produto não vende, você não sabe se o produto está adequado. E é uma cadeia, né? Que acaba sofrendo impacto em todos os pontos. Em todos os pontos. E aí, se o seu cliente que te encomendou a modelagem, ele tiver algum problema lá na oficina, na produção das peças, e esse problema for por conta da modelagem, ele cobra do modelista para você pagar mesmo para a oficina, refazer, consertar o que precisa ser feito, né? Aí muitas pessoas querem economizar nessa parte de desenvolvimento, e que nem são valores tão altos mesmo, mas eles ainda querem economizar pegando a cópia do vizinho, o molde da amiga, que também tem muito isso, amiga que empresta molde para amiga, só que uma loja vende para N pessoas e outra loja vende para N pessoas, né? E aí acha que vai ter o mesmo resultado. Porque vai estar economizando a modelagem. Ok. Só que tem que pensar que você, não economizando com o desenvolvimento e com a modelagem, você evita ter um prejuízo imenso na produção da roupa. Não, sem dúvida. Eu já passei por situações em lojas aqui do Brás de você que não fazem desenvolvimento de coleção, né? Que na verdade pega o molde de uma, o molde da outra, de oficinas diferentes, inclusive, e põe para vender. Aí você vai lá e compra uma calça da pessoa, ficou ótima, maravilhosa, vestiu, linda. Na próxima compra, você compra a calça na mesma numeração. Quando chega lá, não veste. Aí você chega e questiona e fala, por que não tá vestindo bem? É outro fornecedor. Eu acho que isso dentro de uma marca tão absurdo, eu acho isso tão surreal. Como é que dentro de uma marca que tem uma persona, que tem uma identidade, você tem o mesmo modelo de produto que é calça, com modelagens diferentes, que vestem pessoas diferentes. Quer dizer, esse dono dessa confecção não está tendo cuidado com o cliente dele. Né? Como é que a pessoa vai conseguir comprar com ele com confiança, sem saber se aquela peça vai ou não servir no comprador final, no consumidor final? Né? Eu acho que é uma falta de responsabilidade, assim, sendo bem dura e direta. Você levantou um ponto bem importante. Assim, porque eu acho que os lojistas, as empresas, elas têm que ter um padrão de medida, né? E hoje, cada vez mais se vendendo pela internet, tem que ter um padrão de medida. Então, a loja da Maria, ela tem que estar lá, o tamanho P tem que vestir busto X, Y, Z. O da Paula tem que ter um padrão de medida, porque senão acontece isso. Exatamente. E o que caracteriza para o cliente final? É uma bagunça. É uma bagunça, exatamente. E é mesmo. Só vou comprar dessa marca se eu gostar muito do modelo. E detalhe, eu vou ter que experimentar para ver se é bom, senão eu já nem compro. Ou seja, a febre da venda online, que essa marca já não vai ter crescimento. Porque como que ela vende online se ela não tem padrão de medida? Não. De repente, uma das pessoas forneceram umas medidas para ela, né, com relação aos tamanhos, porque eu forneço para os meus clientes. Aí, de repente, metade da mercadoria dela tá dentro desse padrão e a outra metade não, não, exatamente. Aí vira uma bagunça. E essa marca quer eventualmente ir pro digital e não tem como. Não tem como ir pro digital se não tem padrão de tamanho, se não tem modelagem definida. É impossível. Vai ter um custo absurdo só de devolução de roupa. Tem. Pior é que tem. Ai, mesmo. Ô, Dri, me fala uma coisa. Durante toda essa trajetória, todos esses anos, principalmente com a chegada da tecnologia, da internet,
muita coisa mudou no processo de modelagem, né? E você fala muito sobre essa questão do conhecimento do consumidor, né? Da persona, de entender a região, que tudo isso impacta no desenvolvimento do produto. E você é uma pessoa que se atualizou e se atualiza constantemente para isso, né? E aí, isso foi, inclusive, um motivo pelo qual te motivou há mais de 10 anos aí formar a sua escola, né? De profissionalizantes de modelagem. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância da atualização, para que as pessoas entendam a importância dessa profissão que é extremamente necessária para uma marca de moda, entendeu? E da onde surgiu esse sonho, essa vontade? Eu nunca fui de guardar informação, né? Tá. Porque uma vez, eu acho que até tem lá no meu Instagram, eu contando essa história. Eu estava recente na profissão, né? E tinha uma senhora que trabalhava comigo. Ela, inclusive, tinha essas réguas das quais eu falo, e eu muito curiosa. Só que eu chegava perto e ela, né, não escondia. Mentira! Ela debruçava assim, ela perguntava para mim: o que Que você você quer? quer? O que você quer? Exato! Vai Curiosa. trabalhar na sua mesa que aqui você não perdeu nada, né? E eu assim, tipo, eu nunca quero ser assim, Que né? interessante. Isso lá antes dos 30 anos. E então sempre eu trabalhei numa empresa que Os proprietários. não, os bolivianos mesmo Ah, que tá. tinham As oficinas, as oficinas. oficinas, isso, vinham e ficavam, porque a minha mesa ficava perto da porta e era na mesma sala do escritório, e ficavam ali esperando. E aí tinha uma moça que ela vinha e ela, o que você está fazendo? Mas isso que você fez assim e para quê? Isso é para quê? E eu copiando uma peça e aí eu acabei explicando para ela qual que era a minha técnica de, é, de fazer uma cópia de uma peça. E essa moça tem 3 filhas, né? E aí Certo. ela foi com uma empresa para Campo Grande, trabalhou na empresa, de repente se viu, foi demitida e se viu com 3 filhas para sustentar numa loja. E aí o relato dela, Tá. se lembrou do que ela tinha aprendido comigo. Começou a Que para fazer. mim eu só fui fazendo e falando, né? Aham. E que isso trouxe para ela o ganha-pão. Ai, que interessante. Muito. Eu fiquei emocionada e eu chorei quando ela me contou essa história, né? E aí outras pessoas, e daí como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Nós tínhamos no Bom Retiro, uma época, alguns anos antes, um pouco antes da pandemia, nós tínhamos um grupo de modelistas que almoçávamos juntas no mesmo Legal. restaurante. E ali a gente trocava muita figurinha. E aí depois vinha, Adri, como é que faz isso? Como é que faz aquilo e tal? E eu fui passando as informações. Mas por que você não monta o curso? Quando eu encontrei, num determinado momento, eu falei, não, eu quero me especializar em alfaiataria. Eu vou procurar um curso para que eu quero Certo. mais. E aí eu encontrei o quê? A professora desse curso, daquela régua que eu tinha visto há anos Ah, atrás, né? interessante. E eu fui lá para uma entrevista, a Benê, que já está beirando, já passou dos 75 anos, e ela foi me falando, e a gente conversando e tudo, né? E ela, então, você quer fazer só alfaiataria? Eu falei, não, eu quero fazer tudo. E aí, então, eu peguei e é uma senhora que, eu não sei, eu acho que ela ainda está dando aula, mas assim, ela só aceita pessoas indicadas, é um Tá, valor já muito bem. mais alto do que eu cobro das Aham. minhas e tal. E aí eu peguei toda a técnica com ela, foram alguns anos fazendo, e aí eu falei, não, eu vou montar, eu vou passar a dar aula, porque isso não é para ficar escondido. Essa técnica, essas regras, elas não servem para ficar escondidas. Que- E outra, o que eu aprendi nesses anos todos, porque dos cursos básicos que tem, Aham. né, por aí, você sai de lá com muitas dúvidas, não é? E na prática, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e eu não consigo, e como é que faz isso, como é que faz... Então, eu uni isso tudo. Interessante. A técnica,
e a minha experiência, Não, e essa vontade de né? transformar, né? Que acho que isso que é o mais legal. Sim, Essa sim, vontade de desdobrar todo esse conhecimento que você sim. tem, que é muito legal. A menina que faz marketing comigo, recentemente, ela gravou algumas pessoas que foram e são minhas alunas, né? Uhum. E eu não vi pela correria, eu não assisti antes dela publicar. Acho que ela publicou de 2 já. Eu fiquei emocionada. E Ah, mas é assim, gratificante, né? e assim, tipo, é para isso mesmo que eu tô É. aqui, né? Para isso mesmo que eu faço isso. Então, dá um brilho nos olhos, né? Porque você Muito vê que o bom. que você passa, você está ajudando e transformando outras pessoas a se tornarem é, Qualificados, né? Capazes de desenvolver a qualificados, profissão, que é isso. tão importante. Porque eu tive muitas alunas e tenho alunas que são estilistas e que elas querem fazer o curso de modelagem não porque elas querem começar a modelar, Mas para mas conhecimento, né? para conhecimento e saber lidar melhor com a equipe de desenvolvimento que trabalha, ou Bacana. então Até para saber o que quando elas vem querem pedir, né? Às fornecedores. vezes ela tá pirando num modelo lá que é impossível de se concretizar, né? Porque o desenho no papel aceita tudo, né? Mas ali na prática você tem que pensar como vai ser costurada, como é que vai ser o acabamento, qual é o tecido, tem uma série de coisas, né, Exatamente. que são Mas o necessárias. curso ele é individual ou você tem uma turma, por exemplo, que você. Como é que é a Então, composição do curso em si? por essa questão, justamente por essa questão de não ter um cronograma geral, elas são individuais. Eu tenho Legal. no momento presencial, eu Tá. quero logo poder fazer online, Online. mas num grupo de no máximo 4 alunas, porque a atenção é individual. Então pode Ah, tá. começar em momentos diferentes, não tem problema nenhum, porque a atenção e a explicação que eu dou é individual. Então eu já descobri que eu consigo dar atenção para 4 pessoas por vez. Entendi. Entende? Porque aí não fica ninguém muito tempo me esperando para eu falar, para eu explicar e tal. Então, são 4 alunos. Durante a semana é à noite e sábado o dia inteiro. Então, tem turma de manhã e de tarde. Legal. E além disso, você tem o seu ateliê que você atende todas as marcas que você desenvolve. Sim, E nesse ateliê você tem outros sim. modelistas que trabalham com você? Eu tenho assistente, eu tenho 2 assistentes. Ah, Onde eu legal. faço, porque essa é uma questão assim difícil que as pessoas me procuram. Tem umas, inclusive, que nem aceita que outra pessoa põe a mão, né? E que Quer fala. que você seja. Tipo assim, eu sou a dona, eu quero falar com você que é a dona. Aham, sei bem, sei bem. Mas eu tenho assistente que faz o quê? Eu faço assim Tá. o rascunho do modelo, né? Que aí é só mesmo, acho que vendo, né? Mas eu faço o rascunho do modelo num papel meio que de rascunho. Aham. E aí essa pessoa vai lá colocar a costura, passar para o papel craft, colocar a costura e etc. Né? Legal. Eu ainda faço manual, porque eu ainda não consigo, no sistema do computador, a modelagem, né, base, no sistema do computador, eu não consigo, com o mouse ali, fazer o meu traçado, que é a minha identidade, né? Então, eu Legal. não consigo fazer isso. E olha, eu não desisti ainda, um dia eu vou conseguir. Então, sempre que eu tenho um tempinho livre, eu dou uma treinada, mas ainda é manual por conta Ah, mas se disso. é um método seu, acho que esse negócio. Ah, não, tem a internet, você é obrigado a fazer. Não, é seu DNA, é sua mão, é seu toque, né? Porque Então, vira também fast shop, você põe lá um modelo de saia, aí outro cliente quer um modelo de saia, você vai lá, e eu já vi muito isso, você pega, eu tenho lá um modelo de saia, outra cliente quer com um detalhezinho diferente, às vezes, ela nem vai lembrar, nem vai ver que não tem esse detalhe, vai. aham. É meio. Não faz bem, né? Não são todos, né? Entendi. Mas eu já peguei muita coisa assim ruim. O que sai vendendo na internet, a coleção passada de vários clientes e tal. Então, quer dizer, é aquela história, né? O dinheiro não é ruim. Ruim é o que você pode fazer com ele, Exatamente, não é? exatamente. Então, é assim, não, tem gente muito boa também, mas assim, eu sou um pouco. Não consegui ficar tão atual.
nesse ponto, por Não, enquanto. mas acho que você mantém a sua essência nesse sentido, né? Porque a Uhum. modelagem é uma coisa bem de mão, né? Muito É, pessoal, assim, né? é, Assim, de mão. Você tem a sua mão que é diferente de outra modelista, né? Cada uma. Porque tem tem. a questão criativa também, além de todos os cálculos, e análise da persona, né? Tem uma questão interpretativa também no desenvolvimento da roupa. Então, essa questão É. de manter essa sua questão artística, eu acho que é bonito, acho que é legal. Isso tem que ser valorizado, né? Uma das clientes, a gente pensa que as outras pessoas não percebem. Tem pessoas que percebem, tem outras que não. Tem uma cliente, eu faço a modelagem de toda a coleção. São de 8 a 10 looks por semana. Isso significa, às vezes, um look e às vezes tem 3 peças, né? Sim. Então, tem essa variedade. E aí, diz que uma cliente antiga, ela me contando isso ano passado, uma cliente antiga, tinham 2 vestidos, um manequim na loja, né? Aham. E aí, modelos diferentes, né? E a cliente pediu aquele modelo. Esse está bonito, mas não foi a mesma pessoa que fez esse. Com a roupa do Olha, manequim. que interessante. E aí, nessa época, eu acho que eu estava demorando um pouquinho, ela estava testando um outro modelista, né? E ela Ah, desistiu porque os clientes mais antigos dela reconheciam no olhar da peça, mas isso faz toda a né? diferença, sem dúvida. É. Odri, que dica você daria para quem quer começar a atuar nesse mercado, assim? Para quem tem essa paixão por trabalhar com moda, quer se desenvolver? E por que você indicaria estudar modelagem, entrar para esse mundo? Então, a minha orientação é que estude, porque quando você está falando de um sonho, para transformar esse sonho em realidade, eu acho que deve ser, sim, mas tem que estudar, tem que se informar, porque quando se fala em moda, se fala muito de glamour, Aham. né? Do sonho, é glamouroso e tal, então eu vou pegar o dinheiro que eu tenho e vou investir numa coleção. Isso é uma dica importante, que não faça isso. Estude, pense muito bem aonde você vai colocar, porque criar uma coleção não é barata, Sim. né? Não estou falando da parte de modelagem, não estou falando da parte do Não, de tudo, tecido, né? De tudo de todo. tudo, pelo todo, né? E o curso de modelagem dá uma noção, um conhecimento muito legal para quem quer entrar na área da moda. Às vezes não é nem o curso em si, mas algumas aulas, contratar uma assessoria que entenda ali do processo, eu dou também assessoria, mas que entenda do processo também de como é que funciona uma confecção, como é que é. Ah, mas isso Todos precisa os processos, mesmo, né? todos As os etapas. processos. Às vezes gastam uma grana alta no brand, não que não seja, é importante, eu estou falando Mas de é complementar, na persona, verdade. É é, exatamente sim, isso. é muito importante. Aham. Mas que tem que pegar, por exemplo, porque eu falo isso que eu atendo meninas, jovens, que têm ali um valor. Não pode pegar todo o dinheiro e se endividar fazendo isso. Tem que ter calma. Tem É. que ter, Na verdade, né, e todo. direção, e estudar mesmo. Estudar mesmo, exatamente, porque surgem ferramentas novas todos os dias, em todas as áreas. Foi aquilo que você falou, não adianta só investir em branding, mas é isso. Às vezes a marca não tem desenvolvimento de produto, vende um produto qualquer nota, e faz um monte de publicidade, investe em influenciador, faz campanhas incríveis. Só quando o consumidor se conecta com aquele produto, não Não. corresponde a toda aquela propaganda. E o contrário também acontece, né? Às vezes a pessoa tem uma Sim, coleção impecável, maravilhosa, e não consegue mostrar para o cliente. exato. Então, o equilíbrio de todas essas É, áreas, na verdade, é é, importante, né? é o equilíbrio. E uma, assim, com a sua permissão, eu vou falar uma coisa que eu acho que é muito importante, é a gente não estacionar na vida, né? Não é Exatamente. chegar na idade que for, Não. 50, 60 e blá, e falar assim, ai, não, eu já aprendi tudo que eu Imagina, podia, eu gente. já não, tá bom, me basta, eu já sei tudo. Não, a gente Imagina. nunca sabe tudo. Foi exatamente o que eu te falei no começo, quando a gente estava batendo um É, papo. Quando eu cheguei no Brás há 25 anos atrás, o que mais bombava em questão de publicidade de mídia era comercial em televisão, é, era anúncio em revista, gente.
revista impressa. Tinham bancas e bancas. Lembra Lembro, quantos títulos não tinha? lembro. Na sua área, a gente até ainda falou da moda moldes, manequim. É, Imagina, se eu tivesse parado naquela época, eu já não estaria mais no mercado, com certeza, estaria fazendo outra não coisa. é? Então, a atualização é. constante é fundamental e necessária. Muito necessário, eu acho. Maravilhoso. Adriana, obrigada Eu pelo que bate-papo. agradeço. Foi uma delícia, super leve, rápido. Foi maravilhoso, um papo super leve, gostoso. E quando a gente fala do que a gente gosta, a gente nem vê o tempo passar, Não, né? não. Muito E parece bom. que sai assim, É, sabe? verdade. Assim, igual assunto que a gente domina, né? Também. Exatamente. E que essa profissão possa ser muito mais valorizada do que ela é hoje, porque ela é extremamente importante no desenvolvimento de uma marca. Quero agradecer a sua generosidade de vir compartilhar toda essa sua experiência. E dizer para todo mundo seguir a Adriana nas redes sociais, né? Eu vi essa semana, você estava postando uma mesa de corte. Isso, a gente posta bastante partes de processos. Bastidores, é muito legal. Essa parte de É. construção de marca é muito bacana, de produção mesmo. Né? Então, muito obrigada por estar Eu que aqui. agradeço. Agradeço a todos vocês que acompanharam aqui. Se tiver dúvidas, deixa aqui suas perguntas que depois a Adriana responde. Não se esqueçam de seguir o canal e deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada e até mais.